Olá, sejam bem-vindos ao canal Onda Quântica. Eu sou Selva Salerno, ativista quântica, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o duplo quântico. Como se chegou nesse entendimento? Por que que ele existe? Vamos lá? Bem, segundo o cientista físico, de mecânica de fluidos, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que foi quem descobriu essa questão do desdobramento do tempo, duplo quântico, enfim, ele entendeu que tudo gera na base da percepção. Tudo que acontece nos tempos passado, presente e futuro são frutos de percepções que nós não temos, que nós não percebemos em função do tempo, do espaço e da aceleração, e da velocidade. Bem, existe aí na internet um experimento que se fez, que é um experimento Guidank, muito conhecido, que chama o paradoxo dos gêmeos, onde ele analisa o ponto de vista de um e de outro em relação a uma viagem no espaço, a uma certa velocidade, onde um vai a uma certa velocidade próxima à velocidade da luz. Existe uma aceleração e desaceleração, e o tempo transcorre, passa de maneira diferenciada, tanto para quem fica na Terra como para quem vai. Então são dois gêmeos, um parte numa nave espacial, hipoteticamente, e ele viajaria por um tempo de 10 anos nessa nave na velocidade da luz, próximo à velocidade da luz. Nós sabemos que isso é hipotético, porque para a gente ter a velocidade da luz precisa de uma definida massa, enfim, senão a gente se desintegraria, enfim, existem algumas leis que a gente deve levar em consideração, mas que alguns experimentos foram feitos ao longo da história da física que atestam as hipóteses que se geraram no decorrer do tempo em torno desse experimento. Bom, na verdade, trata-se do seguinte: quem vai à velocidade da luz, o tempo passa muito mais rápido para quem fica, tá? E vice-versa, quem está na nave vê aquilo, ele está viajando a uma velocidade muito grande, então vê aquilo, parece que é um ponto fixo. Então, mais ou menos isso que acontece com o duplo quântico e o desdobramento do tempo. O que acontece? Vamos supor que nós estamos num ponto fixo dentro de uma circunferência, tá? Nessa circunferência existe o raio e o diâmetro, que quando você atravessa, essa circunferência, e até chegar no ponto da metade dessa circunferência é o raio. Então vamos supor que você esteja hoje em qualquer ponto dessa reta, querendo chegar do outro lado para um determinado fim, determinado objetivo, tá? Existe no nosso horizonte uma coisa que nos permeia, porque nós estamos dentro, vamos supor, de uma esfera, uma esfera, um círculo, uma esfera. E nós estamos no meio. Então, para a gente chegar até um ponto ou outro ponto, nós precisamos andar. Mas o que ele diz? Tudo no universo, praticamente tudo, está desdobrado. Pelo menos ele atestou isso com as estrelas. Ele diz que 98% das estrelas estão desdobradas. Ele só não provou que são 100%, porque diz que a nossa tecnologia ainda não permite efetivar esse percentual. Mas ele diz que as estrelas estão desdobradas. Então, portanto, o tempo está desdobrado e tudo está desdobrado. Nós também estamos desdobrados. Então, nós estamos dentro dessa esfera, dentro desse círculo, e o nosso duplo, ele estaria, da mesma maneira que esse gêmeo, viajando a uma certa velocidade num horizonte.
Então vamos supor que seja uma das arestas desse círculo, né, um desses pontos aquém, né, da nossa reta, da nossa esfera. Aí ele fala o seguinte: assim como o Gêmeo, que está transitando numa aceleração máxima, numa velocidade máxima, nosso duplo também está da mesma maneira. Então, ele percorre um horizonte que é maior, enquanto nós vamos no sentido reto, ele percorre um horizonte que é maior, tá? E dentro desse horizonte existem outras realidades que nós criamos a partir daqui, desse ponto, tá? E da mesma maneira, ele se encontra também num ponto fixo em relação a um segundo duplo, né? Em relação a ele. Então, assim se forma o passado, o presente e o futuro. E que as velocidades são diferentes. O passado, que seríamos nós, é mais lento. O presente, que seria ele, hipoteticamente, né? Neste caso. O mais, num tempo mais normal, e o futuro estaria numa velocidade 2 vezes a mais do que a velocidade que ele está para nós, né? Eu acho que ficou um pouco confuso, mas assim, as velocidades elas vão se duplicando. E nós não vemos isso porque nós não percebemos isso. Mas, pelo entendimento do Jean-Pierre, eles veem a gente como um ponto fixo, né? Assim como nós vemos o nosso passado. Nós enxergamos o nosso passado como um ponto fixo, não uma coisa que viaja, né? O passado é o que passou, então é um ponto fixo e conhecido. Em compensação, o nosso futuro, a gente vê ele meio que luminoso, né? Meio que como se fosse um sonho, umas ondas. E é isso mais ou menos com o que ele se agarra. Se nós somos aqui partículas, segundo a física quântica, tudo existe como ondas e como partículas. Se nós somos partícula aqui, o nosso possível futuro, ele se estende num horizonte como uma onda, né? Ele se propaga como uma onda. Por isso que ele fala que existem vários, enfim. É uma coisa infinita e existem infinitas possibilidades, tá? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender um pouco isso, porque, na verdade, é uma questão de percepção. A gente não percebe isso. A gente percebe o tempo, né, como o presente e como o passado. O futuro é muito difícil de a gente perceber porque a gente não vive nele, né? A gente já viveu o passado, a gente vive o presente, mas a gente não consegue entender o futuro, tá? E é aí que ele também se efetiva, né? Ele ganha força. Segundo o Quantum de Max Planck, tudo que existe no universo não é contínuo. São pequenos pacotes de energia, né, que são intermitentes. O tempo, para nós, é da mesma maneira, né? Para quem estuda cinemática, vai entender que tudo é feito quadro a quadro. A nossa realidade também. Só que nós, por conta de uma velocidade, a gente enxerga aquilo como se fosse contínuo, né? A nossa realidade nos permite ver tudo continuamente. Então, tudo é contínuo. O papel é contínuo, um anel é contínuo. Você não vê pedacinhos da energia dele, você não consegue ver isso. E com o tempo acontece a mesma coisa. Aí ele diz que entre 2 tempos perceptíveis existe um imperceptível. Entre um e outro existe uma fenda, existe uma abertura, que ele chama de abertura temporal, que dá de cara com um tempo imperceptível, que é onde está o nosso duplo quântico. Desta maneira, o Jean-Pierre Gagnon ele consegue postular, né, que o passado é uma velocidade mais lenta, o presente é uma velocidade mais razoável para nós e o futuro é uma velocidade extremamente veloz. E que nesse espaço de velocidade grande, pelo fato do nosso duplo quântico
ter essa velocidade, ele consegue percorrer o horizonte, né? Ele consegue circundar, né? Vamos dizer, o limite desse círculo, o limite dessa esfera, de maneira mais rápida. Então ele termina conhecendo os pontos muito mais rápido. Enquanto a gente ainda está naquela linha reta, andando a passinhos de formiga, ele vai e volta várias vezes, conhecendo as infinitas possibilidades. Bacana. E como é a nossa onda e como tudo está emaranhado e correlacionado, segundo a física quântica, tudo que existe de maneira implícita. Nós temos uma constante comunicação com ele por meio desses tempos imperceptíveis. Mas e como é que acontece essa comunicação? Essa comunicação geralmente acontece durante o sono, né? A informação que trafega por meio dos nossos fluidos, porque os líquidos, eles levam esse tipo, eles trafegam esse tipo de informação. E é por meio desse líquido que a gente consegue, digamos assim, ter um certo contato com esse duplo quântico. Isso se chama hiperincursão, tá? Eu acho que eu já falei isso num outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo explicando o que é essa hiperincursão e obviamente nós vamos fazer outros vídeos com exercícios para vocês entrarem em contato com esse duplo quântico. A gente tem que entender que existem 4 variáveis. Na verdade ele fala de 3, mas eu atrelei mais uma, que é a percepção, né? Nós temos que perceber e isso leva um certo trabalho muito maior do que você entender a velocidade, o espaço e o tempo. Eu ainda vou fazer mais outros vídeos explicando de maneira mais didática como ele chegou no duplo quântico e para que esse duplo quântico serve e como a gente pode entrar em contato com ele, porque você sim precisa, vamos dizer assim, é um ritual? Não é um ritual, porque a gente está o tempo inteiro se comunicando com ele, mas uma maneira mais, digamos assim, habilidosa de você e mais compreensível de você se conectar de fato conscientemente com ele, porque a maneira como a gente se conecta é de uma maneira muito inconsciente. Então fica comigo ao longo desse tempo, onde eu vou te mostrar essas 4 variáveis, né? A variável da percepção eu estou falando hoje. Vou te mostrar essas outras 3, como é que ele chegou nessas outras 3 e logo mais eu vou ensinar como você entra em contato com ele e o que deve ser feito para você conseguir trocar informações com você lá na frente, certo? Bem, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, aperta o sininho, enfim, todo aquele blá 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 para a gente continuar se comunicando e a gente continuar sabendo muito mais sobre esse duplo quântico. Gratidão por você estar aqui, pela sua atenção. Deixa qualquer comentário, se você achou interessante, se você quer entrar em contato, quais são essas dúvidas, que eu vou sempre responder, certo? Gratidão por tudo, super beijo, aloha!